Bom dia, bom dia, bom dia de novo. Eu falei que tinha umas teorias aqui para entrar ainda, tá? Esse aqui, ó, Arthur até me perguntou alguma coisa sobre esse aqui, mas eu acho que eu não resolvi ele não, eu devo ter separado ele aqui justamente por isso. E cordas, eu ainda tem mais um de cordas aí. E aí fechou. Aí próxima aula, vocês conferem aí que tá direitinho aqui, tá? Volume um, capítulo um, página 39, exercício proposto. Aí próxima aula a gente vai fazer o seguinte: eu vou propor um experimentozinho para vocês, beleza? Vai ser um experimentozinho um pouquinho diferente, pra vocês montarem alguma coisa, beleza? Então, vamos lá, né? Dúvidas, por favor, me interrompam, me dê esse prazer, certo? Bem, então aqui, enquanto acabam de entrar todos aí, vou fazer o seguinte. Tá aí, o bloco oscila harmonicamente. Harmonicamente é uniforme, bonitinho, tá certo? Com todas as formulazinhas de período lá disponíveis, beleza? Então, livre sem resistência do ar, com uma certa amplitude, como ilustra na figura a seguir aí. Ao aumentarmos sua amplitude de oscilação, o que eu posso afirmar? Bem, boa pergunta, né? O que eu tenho sobre isso aí? Vamos falar de período. O que é período? O contrário de frequência. Mas como que eu calculo? Tá? 2π, como eu coloquei na última aula aí, raiz quadrada de massa sobre K. Energia, tem energia? Tem muita energia, tem uma variação de energia elástica aí, tá? Essa variação é kx ao quadrado. E tem força também, força atuando o tempo todo aí, tá? Uma força elástica que depende da nossa mola, beleza? E é uma força que é sempre contrária à força que a gente faz, né? Se você faz uma força para baixo, por exemplo, surge uma força aqui para cima, sempre contrária à sua força. Se você puxar ele para baixo, a mola vai fazer uma força para cima, beleza? Para baixo aqui teria força peso, né? Vamos até colocá-la diferente aqui. Teríamos a força peso aqui para baixo, tá? Aí o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele falou sobre amplitude. Mexer com amplitude, tá? Amplitude, no caso eu chamei de A, mas aqui no caso da molinha é o X, né, que ele faz lá. Você está mexendo diretamente com quem? Com a energia e com a força. Mexer com força, força. O que é força? Mexer com força é mexer com aceleração. O que é aceleração? Variação de velocidade por tempo. Então, na verdade, o que eu tentei fazer aqui foi o seguinte: reunir todas as informações que eu tenho. Esses são os meus pré-conceitos, tá? Antes de analisar a questão, para ficar mais fácil. Então, vai aumentar a amplitude. Vai mexer alguma coisa com o período? E a frequência? Não. Nada de mexer com período, nem frequência, tá? Só vai mexer no máximo com essas três grandezas aqui, ó. Letra A. A constância elástica da mola não se altera. Não, ô Carlos, Fala, por que não amigão. mexe com o período? Porque é meio que tipo assim, se aumentar a frequência, meio que ele vai mais longe. Aí se ele vai mais longe, não aumenta o período, não? Ou, Vamos tentar fazer isso na prática. Se eu colocar esse cara aqui, vamos amortecer para esse negócio parar. Então tá aqui, tá, vou colocar lento. Coloquei ele aí. Beleza. Coloquei um amortecimento grande só para ele parar. Aí eu quero uma linha móvel e quero. O que eu quero? Um rastreio de período. Quero um rastreio de período, sim. Então eu quero a linha móvel e quero uma. Pode ser. Massa de equilíbrio? Não. Tá. Então é isso aí. É só para ter uma referência mesmo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então se eu for puxar isso aqui, só um pouquinho,
eu vou ter um período. Ah, o rastreio de período é esse aqui, ó. Eu tenho que apertar na hora certa. Agora, foi lá, voltou. Perdi. Deixa eu pegar o rastreio aqui. Quando o rastreio começar a montar a mola, eu disparo aqui, ó. Agora, foi lá. Foi lá do outro lado. Vai fechar a onda toda. Fechou. 79. Beleza. Vamos parar esse negócio. Parou. Vamos tacar agora, vamos exagerar aqui agora e colocar maior. Vou esperar o rastreio, próximo rastreio, né, que eu perdi isso aí. Vou aproveitar o próximo rastreio e vou medir o período. Foi lá, voltou, marcou do outro lado, voltou. Ah, deu um errozinho aqui pequeno, né? Posso até tentar de novo aqui. Que é difícil pegar no ponto certinho. Vai lá, marca o vale, por exemplo, né? Vai lá do outro lado, marca, parou. 82. Pode ser um errozinho, quer ver? Deixa eu parar ele de novo. O difícil é conseguir um outro, né? Parou, zerou, aumentar um pouquinho aqui, ó. Rastreio, foi lá. Porque na verdade uma coisa compensa a outra. Por exemplo, eu faço um X maior, uma deformação maior, mas ele aumenta o quê? A força aumenta, a aceleração aumenta, a velocidade aumenta. Então ele gasta o mesmo tempo para percorrer aquele espaço que ele percorria antes. Esse aqui, ó, vai lá, volta, vai lá embaixo, volta. Ele gasta o mesmo tempo para fazer isso. Está mais ou menos aproximado aqui. Tinha que dar uma diferença grande, né? Para falar que, não, cara, você está errado. Você está errado, esse negócio está mudando sim. Mas de 78 para 82 faz parte do erro. Do erro até de acionamento aqui meu mesmo. Mas o que, que acontece? Os vetores são maiores. Os vetores de velocidade e aceleração são maiores quando eu faço um x maior, uma amplitude maior, certo? Beleza? Uma amplitude maior. Então quando eu venho aqui e puxo esse negócio muito, tá? Olha o tamanho dos vetores. Olha o tamanho do vetor de velocidade e aceleração, tá? Agora quando ele voltar, eu vou disparar de novo. Ó. Foi lá, voltou, foi lá do outro lado, voltou de novo, olha lá, 81. Então tá bem próximo, tá bem assim, é o mesmo período. Porque uma coisa compreende, tem um caminho mais longo para percorrer? Tem, ué, tem um caminho maior, o tamanho da pernada que tá dando aqui. Só que, olha o tamanho dos vetores em comparação com antes, entendeu? Tudo bem que eu sou empolgado com física, mas você resolveu o exercício, tem um simulador assim desse do lado, ajuda bastante, não ajuda não? Então olha só, Entendi, cara. uma coisa compensa a outra. E com isso, foi bom você ter feito essa pergunta, que com isso aqui eu consigo entender agora bem mais fácil o outro exercício lá, beleza? O outro exercíciozinho lá, ó. Mas eu estava sendo meio teórico, né? Olhando a teoria, você vê que não tem x aqui no período e nem na frequência. Outro argumento forte, tá? Para que o nosso período ou frequência não mude, porque não tem x aqui. A única coisa que pode mudar são as energias. Ah, foi isso, eu esqueci. Só te chamar a atenção para as energias lá do lado dos gráficos, ficaram bem maiores. A força é maior, não deu para você ver isso lá, mas você viu que a aceleração aumentou bastante e, consequentemente, a velocidade. Então agora já fica mais fácil de resolver a questão, fica mais claro também do que está acontecendo lá. Só as únicas coisas que podem mudar é a velocidade e a aceleração para compensar o x que agora é maior. Então na letra A ele fala que a constante elástica da mola não se altera, tá? A constante elástica tem nada a ver com o tanto que eu puxo a mola. A constante elástica é uma coisa da mola, o material que foi usado, o arame, enfim. Aumentando o período,
Não tem x no período, então não pode aumentar período nunca, beleza? B de bola. Aumentar a amplitude de oscilação pode afirmar que o período e a constante elástica da mola não se alteram. Opa, até aqui está ótimo. Período e frequência não. Constante elástica da mola tem a ver com a mola, não tem a ver com você puxar mais ou menos. Aumentando apenas a velocidade máxima do oscilador. É uma meia verdade. Não é só a velocidade que aumenta, não. Tá? Se tiver uma resposta melhor, né, vai essa aqui. C. Período aumenta? Não. O período e a velocidade máxima do oscilador e a constante elástica da mola aumentam. Período não aumenta, certo? O último, o período, a velocidade máxima do oscilador e a constante elástica da mola não se altera. Tá, período não se altera, constante elástica não se altera, mas falar que a velocidade não vai alterar tá errado. Então a melhor resposta é essa daqui. Por que eu falei que é uma meia verdade? No sentido de estar incompletinho. Podia ter falado de aceleração, que a força vai aumentar, que a aceleração vai aumentar, consequentemente a velocidade vai aumentar. Só para ficar mais completo. E você guarda isso aí, por quê? Porque essa questão aqui ela pode vir falando não só de velocidade, mas falando de aceleração e de força. Na verdade, seria mais didática falar de força, porque se você quer que a velocidade de alguma coisa aumenta, primeira coisa que você faz é força. Qual que é a consequência de fazer força? Acelerar. Qual que é a consequência de acelerar? Variar a velocidade. O sentido correto do raciocínio é esse aqui, não o contrário. Beleza? Tranquilos? Todo mundo feliz, eu adoro ver todo mundo balançando a cabeça, falando que tá tudo ok. Então tá aí. Agora vem uma forma de representar um pouquinho diferente. Porém, eu mostrei lá nos simuladores também, tá? Vou ver se eu até deixo um simulador aqui já mais ou menos se precisar, já deixa ele no jeito aqui, que é o simulador de ondas, de fração, interferência, essas coisas. Tá certo? Difração. O que é difração? Vocês lembram aí o que é difração? Hum? Dá para falar rapidinho a forma como eu vou começar a representar a onda é assim, ó, com frentes de onda, ó, tá? A gente representa as frentes, ó. Tem algumas situações em que as ondas são circulares, né? Tem algumas situações em que as ondas são retas, né? Mas em vez de fazer isso aqui, ó, opa, deixa aí. É pausa que eu queria dar. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Deixa eu só aumentar meu poder de escrever aqui. Aqui, ó. Oh. Olha só, aqui, ó. Em vez de representar isso aqui como uma onda assim, ó, crista, vale, crista e vale, eu represento só a frente. Então essa parte escura aqui, ó, é um vale. E a parte clara sempre vai ser uma crista. Beleza? E aqui a mesma coisa. Como aconteceu difração, o que é difração? Difração. Nossa, a cor aqui não ajudou não. Difração. O que é difração? Capacidade de conseguir contornar um orifício, um obstáculo. Então aqui a gente faz as ondas, ó. Só que olha só, ia ficar meio complicado a gente ficar fazendo as ondinhas assim, ó. Pra tudo que é lado, ó. Crista, vale, crista. Então, para não ter que fazer isso para tudo que é lado, ó, vale, crista, a gente resolveu fazer o quê? Fazer as frentes, que são esses círculos aqui, ó. Tá certo? Representar a onda assim. Aqui a mesma coisa, só que ondas retas.
né? Ô letrinha danada, né? Então, em vez de fazer essa bagunça toda aqui para tudo que é lado, a gente prefere fazer, né? A gente prefere fazer, é, a gente prefere fazer, vamos ver se aqui melhora um pouco, né? Aqui então a gente prefere fazer, em vez de fazer a onda para tudo que é lado, né? Ah, achei a borracha. Em vez de fazer essas ondas para tudo que é lado, que não seria muito prático, eu tô querendo fazer isso aqui para vocês terem mais tempo, que não seria muito prático, né? Mas seria vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale e a crista lá no final, ó. Então, pensa que bagunça que é ser, ó. Aqui é uma crista, acabou de fazer, um vale e assim por diante. Então, ia ficar complicado fazer isso aqui, tá? Forçando a barra aqui. Então ia ser meio complicado ficar fazendo isso aqui, ó. Então a gente representa os riscos circulares assim, ou não, né? A gente vai lá e coloca só reta se a onda for reta. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Voltando lá para nossa questão, nós vamos voltar para lá, calma. Voltando para nossa questãozinha, eu tenho frentes aqui, ó. Isso aqui é um jeito de representar a frente, ó. Aí essa ondinha aqui, ó, vamos poder tentar fazer o trem direitinho. Essa que vai bater e voltar, essa daqui é reflexão. Como ela é reflexão, ela vai do mesmo jeitinho que ela bateu. Deixa eu melhorar ela aqui. Do mesmo jeitinho, pode ser verde também. Do mesmo jeito que ela bateu ali, tá? Ela vai sair. Como assim, do mesmo jeito? A mesma distância entre as retinhas, para mostrar que tem a mesma distância entre as cristas e. Opa! Entre as cristas. Vocês vão entender. Entre as cristas e os vales tem as mesmas distâncias. O que significa isso? Falar sobre o comprimento de onda, né? Então essa onda aqui que sai, que está saindo aqui, ó, essa daqui que eu chamo de reflexão, vocês viram isso no ano passado? Essa daqui é reflexão, tá? Ela mudou de meio? Não, ela não mudou de meio. Aqui, ó, não há mudança, né? Ô letra, hein? Mudança de meio, tá certo? Então não mudou nada na onda. V lambda F. Não mudou velocidade, não mudou comprimento de onda, não mudou frequência, não mudou nada, tá? Frequência já não muda mesmo. Aí você vai e passa por meio 2. Aí eu já estou falando de quê? Se passou aqui para baixo, se mudou o meio, já é refração, tá? Tá, Carlos, e aí? O que acontece então quando passa para outro meio? O que acontece com essas distânciazinhas aqui, ó? Porque aqui eu quero que você entenda o seguinte, que o comprimento de onda aqui, ó, no meio um não mudou quando teve reflexão. Aqui continua o comprimento de onda um. A velocidade no meio um continua aqui, lógico, não mudou de meio. Agora aqui embaixo pode mudar. E vai mudar como? Não sei. Tem que ver se o meio um é mais denso ou menos denso, tem um maior índice de refração. Lembra que vocês viram isso lá no primeiro ano? O que é índice de refração? Ela era a velocidade da luz ou da luz em função da velocidade dela da luz no vácuo, tá? Era a velocidade no vácuo. Oh, meu Deus. Velocidade no vácuo. E aqui era a velocidade dela no meio qualquer. Mas isso aqui era quando era ondas eletromagnéticas. O que significa isso? Quando era ondas, quando era luz, tá? Quando era luz, meio. Quando era luz. Aqui não necessariamente é luz, aqui é, né? Eu falo assim, aqui no assunto nosso geral, nem sempre vai ser luz, mas tudo bem.
Se alguém falar sobre densidade, já está valendo. Então, uma frente de onda plana se propaga em uma cuba de ondas com água. Beleza? O meio 1 apresenta menor profundidade. E o raio de onda incidente forma um ângulo θ1, θi, incidente. Eu estou enxergando aqui 1, mas tudo bem. Né? Ele falou que é o θi de incidente. Com a normal. Normal é essa retinha aqui, lembra? Essa de azul aqui que é a normal, ó. É só uma referência para saber se tem o mesmo ângulo, tá? Aí como pode ser vista na figura? Então, o ângulo de incidência é igual ao o refletido, tá? O ângulo de incidência ele é igual ao ângulo isso aqui na reflexão, tá? Lembrando, meio que lembrando aí. Reflexão, lembrando o primeiro ano aí. Agora, quando é refração é diferente. Acho que refração vocês não viram. O ângulo é diferente. Você vê na figura que o ângulo 2, que ele está chamando de 2 aí, é maior que o ângulo 1. Então quer dizer que o raio, a luz aqui, ó, tá? A luz, ela separou um pouquinho aqui, ó. Separou de quem, meu Deus do céu? Da normal, da linha azul. Separou um pouco, ó. Ficou mais distante. Isso significa que é um meio mais fácil de propagar, tá? Se tivesse passado direto, não tinha mudado, o meio era o mesmo. Se tivesse aproximado, o meio era diferente, tá? Então, se esse raiozinho aqui, ó, tivesse passado direto, aqui, ó, mesmo alinhamento que eu vou colocar de cinza aqui, tá? Então, antes, do lado de cá significa que o meio é. Eu fiquei na dúvida aqui se o ano passado eu falei de lente, né? Se eu falei de lente, então eu falei de índice de refração, né, galera? Então eu falei de lente, eu falei de índice de refração. Então do lado de cá, o meio significa que o meio, se o raio está do lado de cá, significa que o meio 2, significa que o meio 2 tem menor índice de refração. Menor índice menor índice de refração. Menor índice de refração, que é o Nzinho lá. Vou escrever até de vermelho, tá? Menor densidade, mas não existe. Isso aqui é só para te ajudar a resolver algumas coisas. Menor densidade. Pra você pensar, isso aqui ajuda a pensar. Não tem densidade nas fórmulas, não, tá? E vou escrever aqui de coisa seguinte: se está mais fácil de propagar é porque ele afastou. Se ele afastou é porque aqui tem menor profundidade. Então o meio 1 apresenta menor profundidade e o raio de luz, e o raio de onda, perdão, incidente incidente, forma se fosse luz, né, cara? Eu coloquei que é luz, né? Ninguém falou que é luz. Eu que estou deduzindo. Se fosse luz, é som. E o raio incidente forma um ângulo tal que o normal pode ser. Ele falou que o meio 1 apresenta menor profundidade. Então o lugar mais profundo é aqui, ó. Maior profundidade é aqui, ó. Certo? E do lado de cá, quando acontece do lado de cá, significa que o meio, opa, que o meio 2 tem um menor, perdão, tem um maior índice. Menor índice N, tá? Isso aqui que eu acabei de falar é para luz, tá? O contrário, se você trocar, é para som. Mas vamos resolver a questão aí para ver o que a gente faz. Se é contrário, é som, tá? Então, se o assunto for luz, vou colocar até aqui, ó. A velocidade aqui é 2 é maior.
E aqui, do lado de cá, a velocidade 2 é menor. Se for som, é o contrário. Vou até colocar de vermelho. Velocidade 2. Vou colocar de vermelho, não foi, né? Velocidade 2 é menor. E velocidade 2 é maior. Do lado de cá. Tá certo? Vamos tentar resolver isso aqui agora, então, com calma. Letra A. Desenhe na própria figura as frentes de onda refletidas e refratadas. Se afastou da normal aqui, ó. Eu vou colocar de laranja, tá? Aqui sofreu refração. Vermelho, porque está escrito de vermelho. Vou desenhar lá. O que, que acontece se a luz... se o feixe afastar da normal? As distâncias... Tá? Vamos colocar de vermelho, né? As distâncias são maiores. E eu vou colocar visivelmente maior aqui, ó, a distância, ó. Bem maior aqui, ó. Bem maiorzinho aqui, ó. Então o comprimento de onda aqui, ó, mudou. O comprimento de onda aqui 2, ele é diferente. O comprimento de onda 2, ele é maior do que o comprimento de onda 1, porque se afastou da normal, a velocidade 2 é maior, tá? A frequência não muda, a frequência é constante, beleza? Desculpa aí, alguém querendo vender cartão. Beleza? Tranquilos? Então, letra A, vamos organizar isso aqui que eu acho que tem dúvida. Desenhe na própria figura as frentes de onda refletida sempre, a vida toda iguais, ó, porque não mudou de meio, elas são iguais, né? Nossa, isso aqui é meio. E quando muda de meio, depende. Se afastar, você desenha mais espaçadas as frentes, porque o comprimento de onda é maior, tá? O comprimento de onda é maior. Consequentemente, a velocidade também é maior. A frequência não muda. Até aí tudo bem? Se o raio afastou, é porque está mais fácil de propagar. Se o raio aproximar, é porque está mais difícil. Por isso que eu coloquei, se o meio tem menor índice de refração, menor densidade, é mais fácil, ele afasta. A velocidade é maior. E aqui do lado de cá, se o meio tem maior índice de refração, N, né, ele aproxima. Então seria um raio mais próximo da retinha azul. Beleza? Tudo bem aí, galera? Ou eu confundi alguém? Então, se você vê o raio afastando da normal em vez de passar direto, se passar direto é porque não tem mudança de meio, né? O índice de refração do 1 é igual ao 2. Passou direto? Não, ele afastou. Afastou da linha azul, que é normal. Então, o comprimento de onda aumentou, a velocidade também. Tudo bem? Todo mundo concorda? Que isso aí depois vira uma tarefa, hein? O que acontece com a frequência? Nada, não muda, constante. E o comprimento de onda aumenta. Viu aqui que eu coloquei? Aumenta. E a velocidade de propagação das ondas refletidas? Calma aí. O que acontece com a frequência? Nada, independente de ser refletidas ou refratadas. E o comprimento da onda? Ó, depende, calma aí. E a velocidade de propagação das ondas refletidas? Nada. Não acontece nada. Nada com comprimento de onda e nada com a velocidade. Refletiu, não há mudança de meio. E nas refratadas? Ah, sim, a frequência continua constante, comprimento de onda aumenta, a velocidade também aumenta. Justifica a resposta. O fato do raio, tá? Isso aí que vem a parte importante, do raio ter afastado, significa que a velocidade, que o meio é mais fácil de propagar, a velocidade é maior. Beleza? Se a velocidade é maior, o comprimento de onda tem que ser maior. Porque se você for olhar a fórmulazinha V lambda F, a frequência não pode mudar. Então o que, que sobrou? Velocidade igual a lambda. Se o lambda aumenta, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a lambda aumenta. Beleza, Ô, galera? Eu Carlos, confundi vocês. E oi? mesmo com a mudança de meio, a frequência não vai mudar? Não vai mudar. Eu gosto de pensar, sabe o Ah, quê? Você dá um berro do lado de fora da piscina, tem uma pessoa mergulhando, ela vai ouvir perfeito. Por quê? Porque a frequência da sua voz não vai mudar. A frequência vai ser a mesma. Tá certo? Se a voz é fina, ele vai ouvir a voz fina. Se a voz é grossa, ele vai ouvir a voz grossa. Aí depois eu vou falar de características específicas da voz, tá? Do som. Que seria, no caso,
Quando você identifica, né, a pessoa liga para você, você já sabe quem é, ela nem precisa falar o nome, isso é uma característica da onda sonora, tá? Não tem na luz, mas tem na onda sonora, quando o assunto é som. O que, que é um som alto, o que, que é um som baixo? Que a gente fala assim, não, o som tá alto, isso é errado na física. Som alto para física é som agudo, se for voz é voz fina, e som baixo baixa o som, isso é alguma coisa assim, né? O som, né? Abaixa o som, isso significa voz grossa, tá? Então, quando você está querendo de fato aumentar o volume do som ou diminuir o volume do som, você fala, na verdade, é sobre volume, energia, amplitude. Aí eu vou explicar isso com calma, beleza? Tranquilos? Eu fiz um teste de audição ontem que eu vou passar para vocês. Não é nada assim. Tem algumas limitações da nossa internet, do YouTube, do seu aplicativo aí e tal, mas dá para ter uma noçãozinha. Eu fiquei bem decepcionado com meus 44 anos. Tem frequência que eu não consigo ouvir mais. Eu comecei a usar fone foi o ano passado, hein? Aí vocês vão dar uma olhada. Vocês são milhares de anos mais novos, vocês vão ouvir uma frequência bem maior, tá certo? Mas a gente vai fazer esse teste depois, quando a gente vai falar um pouco mais de som aí. Então, beleza, galera? Ficou tranquilo aí? Tranquilos? Tranquilos, né? Então, o que pegou foi isso aí, tá? Eu achei essa questão puxadinha, porque é melhor explicar na prática o que está acontecendo. Desenhar isso aí. Eu posso ver isso rapidinho, tá? É bom que vai ajudar para o próximo exercício. Eu posso ver isso rapidinho aqui no aplicativo. Acho que eu consigo manipular o aplicativo para fazer isso, tá? Por exemplo, eu ponho esse negócio para funcionar aqui bonitinho. A frequência não muda. Se você pegar, ó, a distância, tá? Deixa eu escrever aqui alguma coisa. Se você pegar essa distância aqui, ó, daqui até aqui, beleza? Se pegar essa distânciazinha aqui, ó, é a mesma daqui, ó, dessa crista até a próxima crista. Essas distâncias são iguais, tá? Ela não pode mudar, beleza? Aqui é porque eu tinha que ter vindo um pouquinho mais pra cá, né? Nós vamos brigar por causa disso, não, né? Deixa eu fazer direito, então. Então, não, nossa, escolhi a pior cor que eu podia ter escolhido. Se eu fizer daqui até aqui, ó, um meio certinho, é a mesma distância daqui do meio até aqui, ó. Isso aqui é o que eu chamo de comprimento de onda. É o comprimento de onda 1, comprimento de onda 2. Porém, se eu mudar a frequência, vou tacar a frequência lá no máximo, ó, tá? Olha o que aconteceu. Deu diferença, ó. Quando eu aumentei a frequência aqui, ó, diminuiu o comprimento de onda aqui, ó. Aqui também, ó. Até aqui ou daqui até aqui, mexeu um pouquinho no comprimento de onda, tá? Na velocidade, a frequência, porque eu mudei a frequência, né? Então, e o tipo de onda não muda. Aqui a velocidade é constante. Tem que tomar cuidado que vai ter hora que vai acontecer isso também, tá? Quase que eu descuido aqui. Tem hora que vai acontecer isso também. Eu mudei a frequência. Alguma coisa no V lambda F, gente, tem que ficar constante na fórmula. Então, se você não mudar a frequência, como são os exercícios que eu tenho feito, você vai ver que velocidade e comprimento de ondas são proporcionais. Se um aumentar, o outro aumenta. Agora, se mudar a frequência, igual eu fiz aqui, eu dobrei a frequência, tá? Aí, quem não vai mudar? Você trocou a onda? Não. Você mudou a onda? Não. Continua sendo aquela onda de antes, lá da água. Continua na água e eu continuo fazendo, usando o mesmo gerador. Só que eu fui lá e aumentei a frequência. Então, a velocidade é a mesma. Se a velocidade é a mesma e você aumentou a frequência, você diminui o comprimento de onda, porque comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais.
Os únicos que são proporcionais aqui é velocidade e lambda, tá? Porque se você calcular F, isolar o F vai dar V dividido por lambda. São inversamente proporcionais. Então, aumentar a frequência, você diminui o lambda, tá? Então, a velocidade pode ficar constante também? Pode. Se você manter a onda, manter o meio, manter, mudar a frequência, aí você vai manter a velocidade constante. Beleza? Então tá aí. Deixa eu passar uma borracha nesse trem aqui, que senão depois eu. Tranquilos? Entenderei que sim. Daqui a pouquinho eu dou intervalos em 2 minutos, 3 minutos, o que vocês mandarem, tá? Daqui a pouco vocês querem um intervalo maior ou não, quer que emenda para ter um descanso maior depois, vocês que mandam, beleza? Meu Zoom não desliga mais, meu Zoom não desliga mais. Então tá aí, galera. Essa aqui é a questãozinha. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu vou ler com calma, tá? Mas olha o que aconteceu aqui. Uma onda Uma onda sofre refração. Refração significa mudança de meio, ao passar do meio 1 para o meio 2. 4 estudantes, Bernardo, Clarissa, Júlia e Rafael, traçaram os diagramas mostrados na figura para representar esse fenômeno. Nesses casos, nesses diagramas, né, as retas paralelas representam cristas. Né? A gente tem que saber isso, mas ele falou, ótimo. E as setas, a direção de propagação da onda, ótimo, tá? Eu vou pegar uma normal aqui. Eu sei que dá para todo mundo ver no olho aí, mas eu vou pegar uma normal. Passar uma normal aqui, ó. Mas uma normal que dá pra gente enxergar bonitinho aqui, né? Então tem uma normal aqui, ó. Vamos colocar a normal bem aqui, ó. Bem na onde que o raio bateu mesmo aqui, ó. Tá? Tá escorregando aqui. Deixa eu apelar aqui. Bem aqui, ó. Não precisa ser santo também, né? Então tá aqui, ó. Botar normais aqui só pra gente ter referências. Tá certo? O que que tá acontecendo? Quem que tá aproximando da normal? Quem que não tá? Quem que tá afastando? Pra ver se desenharam direito. Tá? Quando eu faço isso, então o que eu representei aqui foram normais. Tá? Normal, normal, normal. Bernardo, o que que ele fez? Aproximou da normal, concorda? Que ele deu uma aproximada, em vez de passar direto aqui, aproximou e ele desenhou mais espaçado. Tá? Quando aproxima, significa que a velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu, o comprimento de onda tem que diminuir. Tá certo? Clarice, o que que Clarice fez? Tá. Vamos finalizar Bernardo, né? Bernardo aproximou um pouquinho aqui Bernardo e Júlia, eles aproximaram um pouquinho aqui, meio que forçando, assim, com muita fé, tá? Mas, olha só, em vez de vir direto aqui, ó. Nossa senhora, não precisava essa ignorância toda aqui, não. Mas olha só, ele aproximou um pouquinho, ó. Tá? Seguindo mais ou menos a reta aí, aproximou um pouquinho. E o mesmo aconteceu para a Júlia aqui. Então, ambos aproximaram, só que um desenhou as frentes mais distantes e o outro desenhou as frentes mais perto, mais próximas. Certo? Então, tanto no caso de Júlia quanto de Bernardo, a velocidade diminuiu. Só que aí eles deveriam ter desenhado o comprimento de onda menor. O único que fez isso foi Júlia. Tá? Bernardo não fez isso. Bernardo desenhou os comprimentos de ondas maiores, né? As frentes mais distantes. Todo mundo visualizou isso aí? Clarissa e Rafael, ambos chegaram à conclusão que os raios afastaram. Mas quando afasta, o que que acontece? Significa que a velocidade no novo meio que é maior. Se a velocidade é maior, o comprimento de onda também é.
Se aproxima, diminui tudo. Se afasta, aumenta tudo. Então, o único que desenhou foi Clarissa. Os rapazes aqui dançaram. Então, o único que desenhou direito para quem afastou um comprimento de onda maior foi Clarice. Então, as únicas que estão corretas aqui é e Júlia e Clarice. E tem essa resposta sim. Júlia e Clarice. Clarice e Júlia. Ok? Perceberam por quê? Se aproxima da normal, tudo diminui. Diminui a velocidade, diminui a frequência, perdão, diminui o comprimento de onda e a frequência é sempre constante. Sempre, hein, galera? Se afasta, contrário, aumenta tudo. Aumenta a velocidade, aumenta o comprimento de onda e a frequência constante. Beleza? Tranquilos? Tranquilos? Alguma dúvida aí? Bem, o que vocês querem? Calma. 2, 3 Deixa eu minutos. só. Se aproxima o quê, Carlos? Se aproximar, vixe, apaguei. Se aproximar, tá? Como foi o caso aqui, ó. Tudo diminui, velocidade diminui, comprimento de onda diminui. Se afastar, como é o caso de Clarice e Rafael, é o contrário, tudo aumenta. Afastar, tudo aumenta. Afastar faz quando ficou maior, né? Tudo aumenta, comprimento de onda e tudo que eu falo é velocidade e comprimento de onda, porque a frequência não pode mudar. E quando aproxima é o contrário. Quando aproxima menor distância, pensa assim, tudo menor. Tudo é velocidade e comprimento de onda. Frequência nunca aumenta, nunca muda, é constante. Então, as únicas que acertaram aqui foram as meninas. Júlia e Clarice foram as únicas que acertaram a letra D. Beleza? Tranquilos? Concordam? Certinho, Arthur? Certinho, obrigado. Nada. Aí, beleza. Eu queria olhar com vocês o seguinte. Antes de resolver as próximas questões, só tem mais duas. Aí eu entro na física no laboratório de física. O que vocês querem? 2 minutos, uns 3 minutinhos aí de descanso?